noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre sua vida nesta noite. Nós vamos ler hoje Atos, capítulo 5, versículo 17 em diante. E esse texto vai falar sobre a prisão dos apóstolos. E nós vamos ver como o nosso Deus, é poderoso, como Ele é Deus de milagres e maravilhas com esse texto. Vamos ler o versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Essa seita dos saduceus, aqui no livro de Atos, fala muito, dos saduceus, que é o partido dos sacerdotes. Eles foram tomados aqui por inveja, inveja e de verem o que os apóstolos estavam vivendo, pregando, e eles mandaram que prendessem os apóstolos. Versículo 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram a uma prisão pública. Eles achavam que o lugar para os apóstolos seria a prisão, porque eles estavam pregando a respeito do Senhor Jesus, eles estavam continuando a obra que o Senhor Jesus tinha deixado com eles. Versículo 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras da vida. Nós vemos aqui que o Senhor, muitas vezes, ele usava os anjos para fazerem milagres, para abrirem portas, para soltarem os apóstolos, e foi o que aconteceu. O Senhor enviou um anjo, e esse anjo abriu as portas do cárcere e conduziu os apóstolos para fora. O anjo, ele representa a presença do Senhor. O anjo, ele faz o que o Senhor faria. O anjo, ele vem ordenado pelo Senhor Deus com poder e com autoridade. E eles fizeram com que Pedro e os apóstolos saíssem ali do cárcere. O versículo 20 fala: Ide e apresentai-vos no templo. E foi isso que eles fizeram, E eles foram até o templo para falar das palavras desta vida. O que é palavras desta vida? É palavras de salvação, palavras de mudança de vida, para todos que estavam ali no templo. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio. O sinédrio, na época, como se fosse um senado, um grupo de pessoas influentes, e todos o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Eles se reuniram e falaram: olha, vai no cárcere e traz os apóstolos que estão presos ali naquele lugar. Versículo 22. Mas os guarda indo, não o acharam no cárcere. E tendo voltado, declararam. Diziam: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Esse foi o que os guardas disseram. Eles falaram: olha, nós fomos até o cárcere e, como vocês tinham falado, chegamos lá, nós encontramos o cárcere fechado. Não estava arrombado, não estava com a porta aberta, o cárcere estava fechado, com toda a segurança. E os guardas, a sentinela, nos postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. O cárcere estava vazio. 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles
e do que viria a ser isto. Eles não entenderam, eles não compreenderam. Como assim? Como que o cárcere está vazio? Onde estão os apóstolos? Como eles saíram, né, se as portas estão trancadas? Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Alguém chega nesse momento e diz: olha, os apóstolos, eles não estão no cárcere mesmo, porque eles estão no templo ensinando. Nisto, indo o capitão e os guardas, o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. Eles estavam já sabendo que a popularidade dos discípulos estava crescendo, que o povo estava aceitando tudo que eles estavam ensinando e reconhecendo que eles eram homens de Deus. Por isso, eles trouxeram sem violência os apóstolos, com medo da manifestação do povo. Versículo 27, trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e queríeis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E é um dos versículos que tem uma mensagem especial para a sua vida hoje. Que nós possamos aprender com Pedro. Pedro disse ali para aquele sacerdote, ele falou: olha, importa muito mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ali, aquelas autoridades estavam dizendo para eles: não ensine mais no nome do Senhor Jesus, não vá levar mais esses ensinamentos, né, no templo, porque nós não queremos. E Pedro só disse para eles: importa obedecer a Deus do que aos homens. E na sua vida? Como que você reage quando alguém diz que você não deve pregar a palavra, que você não deve falar do amor de Jesus, que você não deve falar da Bíblia? Qual é a tua resposta? Nós podemos responder como o apóstolo Pedro: importa obedecer a Deus do que a homens. Nós sempre vamos continuar falando, pregando. Não importa o que as pessoas acham, não importa se eles gostem ou não. Muitos, a maioria com certeza, não se agrada da palavra, né, das escrituras, porque as escrituras elas confrontam o homem a deixar, né, o seu próprio ego, a deixar as suas vaidades e virem se submeter, serem humildes diante do Senhor Jesus. Por isso as pessoas não querem que a Bíblia seja pregada, que as escrituras sejam levadas, mas nós devemos aprender e dizer: importa obedecer a Deus do que os homens. Versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados e salvação. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. É bem assim. O Espírito Santo de Deus é entregue na vida daqueles que obedecem, que recebem o Senhor Jesus. Né? Que mensagem maravilhosa, que grandiosidade é o nosso Deus. Deus que pode romper, né, com as cadeias, com as trancas, com as celas fechadas, e Ele pode retirar dali de dentro os seus discípulos. Que Deus maravilhoso, que Ele possa fazer isso na sua vida, né? Que você possa ser tocado pela mão poderosa do nosso Deus nessa noite e ver a sua vida totalmente mudada e transformada.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma noite de paz, de tranquilidade, uma noite de sono, que você possa descansar no Deus da sua salvação. Entregue todos os seus problemas, todas as suas dificuldades aos pés do Senhor Jesus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.